O herói desta história é um mestre na arte do disfarce. Para algumas pessoas, ele apareceu em formato de cunha. Para outras, como um cone. Mas, independentemente da forma que assumiu, ele sempre foi o número 1. Sua história é a nossa história. É uma história de lutas, de sabedoria. Uma história sobre as origens dos números. Nós veremos como o 1 ajudou a criar as primeiras cidades, como ajudou a construir impérios e como inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história. Também conheceremos sua participação no modo de funcionamento do dinheiro. Por fim, veremos como o 1 se associou ao 0 para dominar o mundo em que vivemos hoje. Um mundo digital que funciona com uns e zeros. These words that I'm now speaking were first written down on my computer using a code of ones and zeros. Even my image coming into this digital TV has been sent through the ether as a series of ones and zeros. So how did these two digits come to dominate our world? They didn't always. In fact, for most of human history, 0 simply didn't exist. It's 1 that really counts. A história do número 1. Então, de onde veio o 1? Bom, sua história começa no início dos tempos, há 3.042.659.000 anos. Desde o dia em que o primeiro 1 se libertou da sopa primordial e alcançou terra firme e seca. Not really, just joking. In fact, the origins of 1 are shrouded in mystery. Trata-se de um mistério que somente nossos mais remotos ancestrais poderiam esclarecer. A certa altura, um deles deve ter sido o primeiro ser humano a utilizar o 1 para fazer uma contagem. Mas quando? Ever since man could make marks on bones, he's been, well, making marks on bones. But what about the fellow who scratched marks like this 150,000 years ago? Is it possible that he could have been counting? Could these scratches represent a series of 1s? Well, the experts tell us that, giving due weight to the scientific and archaeological evidence, they haven't a clue. O que eles já sabem ao certo é que o 1 é muito mais novo do que nós. It's not until quite recently, a mere 20,000 years ago, that we get the first really solid evidence that 1 existed and that someone was using it for counting. O nascimento do número 1. É claro que ele não era assim quando surgiu. Na época, 1 era apenas um risco em um osso. Neste osso, ele é conhecido como o osso Ishengo. It was found quite recently in the Congo. And look, you can see these scratches. We know that each represents a 1. How can we be so certain? Well, someone must have been counting, because there are 60 scratches along this edge of the bone and another 60 along this edge. And on the back, they're in equally numbered groups. And you can't do that without counting. O osso Ishengo pode ter marcado um momento crucial para a humanidade. Os zoólogos nos dizem que outros mamíferos conseguem contar até 3 ou 4, mas não vão além disso.
Transformando o 1 em um risco, nossos ancestrais foram capazes de contar até 4, 5, 6, se fossem sujeitos bem espertos. Na verdade, podiam contar o número de uns que quisessem. And that is what gave us the edge over the lions and the tigers. From now on, counting knew no limits. One was growing up into a big boy. Nessa mesma época, os seres humanos estavam deixando a faixa da pobreza. E esse fato mudaria para sempre a história do 1. Eles pararam de viver em cavernas e começaram a construir seus próprios refúgios, as casas. O próximo grande evento na vida do número 1 aconteceria na antiga civilização dos Sumérios no Oriente Médio, perto do ano 4000 a.C. Aí está. Around this time, the people of Sumer decided to give one his independence. They stopped scratching on a bone and set him free by representing him as a token. Essa transformação mudou não apenas a vida do 1, mas o curso da história. The invention of tokens allowed the Sumerians to do something that nobody had done before. If you add notches to a stick or a bone, you can do just that, add. But with tokens, you can take away. So, say you've got 6 chickens and you eat 5 of them. Oh, look what you've got. Indigestion. No. You've invented arithmetic. It was the biggest breakthrough in one's life so far. But why did it happen here? To find out, we have to go somewhere where it didn't. Conheça os Walfres do interior da Austrália. Esse povo vinha tocando a vida aqui há 35 mil anos, mais ou menos, até que um antropólogo apareceu e notou que eles não usavam números. People get very interested in wordplay because in our language we don't use numbers. We have a word for one, but that's about it. Até recentemente, os Walfres viviam sem usar números. Mas como é que eles conseguiam? The things that you do in your world are done differently here. Take Double Jerry here. He never grew up with any numbers at all. Never Double Jerry. I'm not a martida. Kienra. Kalaminidam Kudo. Pun. Bijan. Japal-Jari dá o nome de seus netos, mas não diz 4. Não faz parte do seu vocabulário. Pano. Walfres das velhas gerações não falam em termos de períodos exatos do dia, referem-se apenas à posição do Sol. Nem falam em distâncias, porque sua terra não é mapeada com números, mas com canções que contêm todas as informações que eles precisam. Esses cantos tradicionais, profundamente enraizados em sua cultura, são fonte de imenso orgulho nacional. O fato é que na tradicional vida Walfre, eles não precisam de um sistema numérico, tampouco de aritmética. Então, por que do outro lado do mundo, 6.000 anos atrás, o povo da Suméria sentiu a necessidade de transformar o 1 em um cone e inventar a matemática? What was so different about life in the Middle East? I mean, why were people here so keen to get into maths of all things?
maybe it was because there were so many people living in the same place. Diferentemente dos Walfres, os sumérios viviam em cidades e cidades precisam de organização. Os grãos tinham de ser estocados e distribuídos, e para descobrir quanto cada pessoa devia receber, a aritmética era essencial. Foi por isso que os sumérios transformaram o em peças na forma de cone. Essas peças tornaram possível a aritmética exigida para mensurar riquezas, calcular ganhos e perdas e, o mais importante, coletar impostos. Podemos culpar a vida nas cidades pela invenção da matemática.